Nós vamos, nesse instante, meditar na palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Veja o que nos diz aqui, meus irmãos, veja o que nos diz aqui, meus amigos, a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui, até o versículo número 7. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, no livro de Eclesiastes de Salomão, no capítulo 1, versículo 9 desse livro sagrado, nós encontramos o sábio Salomão nos dando um princípio de vida sempre atual, um princípio de vida sempre pertinente a cada um de nós. Ou seja, Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, ele mostra, meus irmãos, ele mostra, meus amigos, que não há nenhuma novidade ao longo da nossa vida humana, da nossa vida terrena. Lá, nesse texto ao qual nós fizemos menção, ele fala o seguinte, abro aspas, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Prossegue o sábio, nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, Salomão, ele nos ensina justamente essa verdade, que não existe novidade na vida humana, não existe novidade debaixo do sol. É interessante, irmãos, é interessante, amigos, e esse princípio colocado aqui por Salomão, ele é válido, ele permanece até mesmo em relação aos nossos sentimentos, aos sentimentos que nós temos ao longo da nossa vida aqui na Terra. Há 2000 anos, Cristo, em seu primeiro e grande sermão, chamado Sermão do Monte, o chamado Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele nos disse o seguinte, abro aspas, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos, melhor dizendo, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, Cristo fez essa indagação. Uma indagação em termos de exortação. Para quê? Para os seus discípulos, lá naquele contexto, para quê? Para os seus discípulos, lá naquela realidade, não vivessem e não vivessem ansiosos. É interessante que Cristo, ele se dirige para pessoas que habitavam em um ambiente rural, sem nenhuma das facilidades que hoje, meus irmãos, meus amigos, nós temos. Sejam facilidades tecnológicas, sejam facilidades científicas, sejam facilidades financeiras que, de certa forma, ou bom ou ruim, caracterizam as nossas vidas nos dias atuais. Então, lá, já naquele tempo, lá, dentro daquele contexto, os nossos irmãos no passado, os nossos irmãos seguidores de Cristo, eles já experimentavam a ansiedade, a preocupação em suas respectivas vidas. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, esse desafio, ele permanece. Esse desafio que Cristo colocou lá no Sermão da Montanha. Por quê? Porque a ansiedade é um mal que continua sendo necessário nós combatermos esse mal em nossas vidas. Quando nós pensamos acerca da ansiedade,
E quando nós relacionamos a ansiedade, por exemplo, ao nosso contexto atual, ao nosso contexto nacional, ao nosso país, propriamente dito, nós percebemos que é um mal gravíssimo, o mal da ansiedade que nós vivemos e vivemos em nossos dias, que nós vivemos e vivemos em nossa nação. Em 2017, e já se vão 3 anos, foi feito um levantamento pela OMS, Organização Mundial da Saúde, onde traz, de certa forma, uma radiografia detalhada da questão da ansiedade no Brasil. E em um dos seus relatórios foi dito o seguinte, abro aspas, o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. O Brasil lidera na América Latina e no mundo com 9,3% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade. A taxa, no caso do nosso país, ela é 3 vezes superior à média que nós temos nos demais países do globo terrestre. Os principais fatores de risco que podem pesar no caso do brasileiro em relação à ansiedade incluem a situação econômica do país, os níveis de pobreza, desigualdade, desemprego e recessão. Então, foi uma conclusão a que se chegou há 3 anos atrás, em relação à nossa situação, em relação à nossa condição hoje, no que diz respeito à ansiedade, conforme nós acabamos de mostrar, conforme nós acabamos de dizer. Esse texto, meus irmãos e amigos, Filipenses capítulo 4, versículos 6, também o versículo número 7, nós vemos o apóstolo Paulo tratando acerca desse tema. Nós vemos o apóstolo Paulo tratando acerca da ansiedade. Veja que não é um problema novo. Veja que não é um problema apenas atual. E por isso eu fiz menção à afirmação de Salomão que não existe nada novo debaixo do céu. Cristo se deparou com essa situação, com as pessoas com as quais ele convivia. Paulo também tratou desse mesmo problema e hoje, depois de milhares de anos, nós também lidamos com a mesma situação, nós também lidamos com a mesma problemática. Então, aqui no caso de Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele está dando as suas instruções finais da carta que ele escreve aos filipenses. E nessa parte final, em que Paulo ele escreve aos filipenses, ele chama a atenção desse fato. Ele chama a atenção dessa necessidade de quê? De nós não vivermos ansiosos, de nós evitarmos ansiedade na nossa vida, de nós combatermos a ansiedade em nossas vidas. Isso desde o seu tempo, trazendo implicações também para a nossa realidade. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, meus amigos, eu queria trabalhar com a graça de Deus na noite de hoje o seguinte tema: combatendo a ansiedade. Combatendo a ansiedade. De certa forma, o tema de hoje ele vai complementar o tema de domingo passado, onde nós vimos ali que nós devemos combater a depressão. Hoje, nós vamos combater, ou pelo menos aprender a combater, um outro mal que afeta a nossa alma, ou seja, a ansiedade. E diante disso, nós podemos nos perguntar, e diante disso, nós podemos nos indagar, como então nós lidamos com a ansiedade em nossas vidas? Como? Como? O que é que nós devemos fazer na prática para poder combater esse sentimento de ansiedade que muitas vezes se faz presente na nossa vida? E mais, quais são os resultados em nosso viver quando, pela graça de Deus, vencemos a ansiedade em nossas vidas? Então, são indagações, são perguntas que se levantam quando nós tratamos acerca da ansiedade e hoje, pela graça de Deus, com base nesse trecho de Filipenses, capítulo 4, nós iremos tentar responder aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Então, repetindo, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é combatendo a ansiedade. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a exortação. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a exortação que Paulo faz
contra a ansiedade. A exortação contra a ansiedade. E aqui eu queria fazer menção à primeira parte do versículo 6. Acompanhe conosco. A primeira parte do versículo 6, Filipenses, capítulo 4. Paulo, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós encontramos o apóstolo Paulo dando uma ordem aos irmãos de Filipos e, como consequência, o apóstolo Paulo também nos dando uma ordem para quê? Para nós não ficarmos ansiosos. Então, o resumo, vamos assim dizer, a síntese, vamos assim afirmar, dessa primeira parte do versículo 6 é justamente esta: a ordem apostólica, por não dizer a ordem divina, para que eu, você, todos nós que somos do Senhor, não fiquemos ansiosos em nossas vidas. É interessante, em primeiro lugar, nós considerarmos o significado da palavra ansiosos, que Paulo ele usa aqui no versículo número 6. A palavra, meus irmãos, a palavra, meus amigos, literalmente falando, significa se inquietar, significa se preocupar, significa ter cuidado e um cuidado excessivo na vida. Então, esses três sinônimos, de certa forma, espelham bem o significado da palavra ansioso que Paulo ele usa aqui no versículo 6. Inquietação, preocupação ou cuidado excessivo. Em outras palavras, meus irmãos, em outras palavras, meus amigos, era como que o apóstolo Paulo estivesse dizendo àqueles irmãos, é como que o apóstolo Paulo como que o apóstolo Paulo está dizendo a cada um de nós hoje: não fiquem inquietos, não fiquem preocupados, não tenham excessivos cuidados em vossas vidas. Essa é a exortação, esse é o desejo que parte aqui do coração do apóstolo Paulo, que parte aqui do coração do servo do Senhor. Essa palavra ansioso que Paulo utiliza aqui, ela traz a ideia de algo ou de alguém que é puxado em uma direção oposta, trazendo assim cansaço, trazendo assim sufoco. Veja que coisa interessante. A construção em si dessa palavra, no seu original, dá justamente esse sentido, traz justamente essa ideia, algo que é puxado em direção oposta, promovendo cansaço, promovendo sufoco. Então, a ansiedade é esse sentimento que produz justamente esse resultado na nossa vida. Nos leva a uma direção oposta da preocupação, da inquietação, do cuidado excessivo, e aí isso vai nos cansando, isso vai nos sufocando. Então, era esse o desejo do apóstolo Paulo, que os irmãos não fossem dominados desse tipo de sentimento em suas vidas ao longo da sua jornada aqui na Terra. Algo muito interessante também, meus irmãos, algo muito interessante também, meus amigos, que nós encontramos aqui nessa passagem, que é o tempo verbal que o apóstolo Paulo usa quando ele faz essa exortação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ideia do tempo do verbo aqui dessa palavra, a ideia do tempo do verbo aqui dessa exortação é de algo que precisa ser combatido continuamente. Ou seja, era como que Paulo estivesse dizendo: não fiquem ansiosos da vida de vocês hoje, não fiquem ansiosos da vida de vocês amanhã, e assim sucessivamente, como uma luta contínua que nós travamos ao longo de toda a nossa vida aqui na Terra. Então, muitas vezes a gente olha essa declaração assim e a gente não percebe os detalhes que estão envoltos por trás, ou por não dizer, na própria declaração em si. Seja o significado da palavra, seja o sentido do verbo, seja a ideia que essa palavra ansioso traz e traz ao nosso coração. Então, é por isso, meus irmãos, então, é por isso, meus amigos, que nós encontramos da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, essa exortação, essa ordem que Deus faz a cada um de nós. De quê?
de nós não vivermos e vivermos ansiosos. Quando nós analisamos o contexto aqui dessa carta de Paulo aos Filipenses, a gente percebe que essa exortação que Paulo faz àqueles irmãos, e por consequência também nos faz, ela não foi uma exortação aleatória. Ela não foi uma exortação dada a ermo, sem nenhum propósito, sem nenhuma finalidade. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Paulo, ele estava consciente de algumas realidades que aqueles irmãos, para os quais ele aqui escreve, estavam enfrentando em suas respectivas vidas e que estava promovendo a ansiedade em seus corações. Em primeiro lugar, como motivo de causa da ansiedade que Paulo observa naqueles irmãos, estava justamente a sua prisão, estava justamente o seu encarceramento e as incertezas que advinham justamente dessa realidade. Os filipenses, irmãos, os filipenses, amigos, eram pessoas que o apóstolo Paulo estimava muito. E eles estimavam muito também o apóstolo Paulo. E aí eles sabiam que quando Paulo escreveu essa carta, ou quando ele estava escrevendo essa carta, Paulo ele estava preso por causa da perseguição que lhe foi imposta em virtude da pregação do evangelho. E aqueles irmãos, eles estavam se preocupando. Aqueles irmãos, eles estavam ansiosos quanto àquilo que iria acontecer na vida do apóstolo amado, quanto àquilo que iria acontecer na vida de Paulo. Será que ele seria liberto daquela prisão? Passava-se na mente dos irmãos. Será que Paulo continuaria encarcerado, preso? Será que ele seria condenado? Será que ele seria morto depois ali daquele período de prisão? Então, eram dúvidas que surgiam quanto ao cuidado que aqueles irmãos tinham em relação ao apóstolo Paulo. E isso estava produzindo ansiedade. Isso estava produzindo uma preocupação excessiva. Paulo ele tem consciência desse fato e aí procura instruí-los justamente no caminho correto. Mas não só isso. Em segundo lugar, havia um segundo problema pelo qual eles passavam, que tinha a capacidade de potencializar a ansiedade em suas vidas. Ou seja, os inimigos, os adversários da igreja de Filipos. Os filipenses, para quem não sabe, meus irmãos, meus amigos, eram irmãos, em termos de igreja, que estavam sendo atacados por vários inimigos. Existiam os inimigos de fora, aqueles que procuravam perseguir a pregação do evangelho, consequentemente perseguir aos cristãos, e também, infelizmente, existiam os inimigos de dentro da igreja, caracterizados por falsos ensinadores que estavam tentando disseminar ensinos contrários à palavra no meio da congregação. Paulo também tinha ciência desse fato. Paulo também tinha conhecimento dessa realidade. E ele sabia que esses adversários, quer de fora, quer de dentro, que os irmãos estavam enfrentando, esses adversários e a atuação desses adversários poderia produzir a ansiedade no coração daquele irmão. Por isso Paulo escreve, por isso Paulo exorta, por isso Paulo instrui. Mas não só a situação de Paulo, não só os inimigos que aquela igreja ali tinha. Na própria congregação também havia desunião por parte de alguns irmãos, por parte de algumas irmãs. A igreja de Filipos, conforme nós falamos, era uma igreja eleita, era uma igreja reconhecida pelo apóstolo Paulo, que ele, Paulo, a estimava muito, mas apresentava alguns problemas. E dentre alguns problemas, a falta de comunhão que existia entre alguns cristãos, a tal ponto de irmãs que haviam auxiliado o apóstolo Paulo na implantação do evangelho naquela cidade estarem separadas. E Paulo sabe disso. Sabendo que isso também poderia gerar ansiedade, a preocupação, o cuidado, escreve para combater esse mal em relação àqueles irmãos. Então veja, meus irmãos, veja, meus amigos, que eram vários fatores que existiam ali naquela igreja e que iriam e que poderiam produzir a ansiedade no coração daqueles irmãos. Por isso Paulo diz, não fiquem ansiosos. Por isso Paulo exorta, não fiquem preocupados.
Por isso, Paulo ensina, não tenham cuidado excessivos em relação às suas vidas, seja lá o que for que esteja preocupando vocês. É por isso que, na exortação, que nós encontramos aí no versículo 6, o apóstolo Paulo ele prossegue, mostrando que os irmãos não deveriam estar ansiosos de coisa alguma. A palavra coisa alguma aqui significa por nada. Então, a ideia de Paulo é justamente essa, que nada, que ninguém, que nenhuma circunstância, que nenhum momento pudesse tirar a estabilidade, a paz deles, promovendo inquietude, promovendo ansiedade nos seus corações. Não, não, não. Paulo não queria esse tipo de fato em relação àqueles irmãos. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando nós analisamos todas essas coisas, nós consideramos todas essas explicações que nós temos aqui, com base na primeira parte do versículo 6, qual é a verdade? Qual é a lição que a gente pode extrair para as nossas vidas, que nós podemos extrair para o nosso viver aqui, para o nosso viver agora? Simples, meus irmãos. Simples, minhas irmãs. Ou seja, que o combate à ansiedade sempre será necessário por ser um sentimento que sempre persistirá em nossos corações. Parece algo longo, né? Mas é uma verdade. Que o combate à ansiedade sempre será necessário por ser um sentimento que sempre persistirá em nossos corações. A grande verdade que a gente aprende, o grande princípio que nós extraímos é justamente esse. Todos nós, meus irmãos, todos nós, meus amigos, temos propensão a ficarmos ansiosos em nossas vidas. Uns mais, outros menos, outros até por questões genéticas, da questão da hereditariedade, né, por questões familiares, melhor dizendo. Então, todos nós, em certo sentido, todos nós, num certo grau, nós temos essa propensão de ficarmos ansiosos. Contudo, quer aceitemos ou não, nós estaremos e devemos estar sempre prontos para combater esse mal quando ele se fizer presente em nossas vidas. Talvez muitos de nós estamos ouvindo essa palavra na noite de hoje, estamos ouvindo essa palavra, mas com inquietações na nossa mente, com inquietações em relação ao nosso coração. O que vai suceder amanhã? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Então, esse é um mal que se coloca continuamente diante de nós e que nós devemos continuamente, pela graça do Senhor, combatê-lo em nossas vidas. Não é só a questão de simplesmente nós dizermos que é falta de fé, estamos taxando as pessoas que são ansiosas com essa e com aquela palavra. Não, mas é um mal que está presente no nosso coração. É um mal que está presente na nossa vida. E, repito, em relação a algumas pessoas, ele tem uma facilidade na hora de se apresentar. Mas em todos nós, quer aceitemos ou não, quer queiramos ou não, a ansiedade, mais cedo ou mais tarde, vai sempre bater na porta do nosso coração. Então, a gente deve estar pronto. A gente deve estar preparado. Nós devemos estar sempre conscientes dessa realidade, de combater a ansiedade na nossa vida, porque esse sentimento, ele sempre procurar persistir em nossos corações. Sempre vai procurar persistir em nossos corações. E aí, nós podemos nos perguntar, o que é que a gente deve fazer então? E aí nós podemos nos indagar, qual deve ser a minha postura? Qual deve ser a minha conduta? Qual deve ser o meu comportamento para que, com a graça de Deus, eu possa combater o sentimento de ansiedade quando ele estiver brotando em meu coração? É o que nós iremos considerar. Agora, o segundo ponto, a segunda parte da nossa mensagem, ou seja, o remédio contra a ansiedade. O remédio contra a ansiedade. Veja o que nós encontramos na segunda parte do versículo 6. Acompanhe conosco. Filipenses capítulo 4, a segunda parte do versículo 6. Paulo ele prossegue, depois da sua exortação. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos um dos remédios que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos disponibiliza para nós combatermos a ansiedade. O que nós vemos através aqui dessas palavras é que o apóstolo Paulo está ensinando aos filipenses, é que o apóstolo Paulo está nos ensinando hoje acerca de uma das atitudes que nós devemos adotar em nossas vidas para que, pela graça de Deus, nós possamos combater a ansiedade. E que comportamento é esse? E que postura é essa? E que atitude é essa? O texto é simples, meus irmãos. O texto é direto, meus amigos. Nós devemos orar. Nós devemos orar em meio ao sentimento da ansiedade quando ele se fizer presente em nossas vidas. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, o apóstolo Paulo, ao dar esse conselho, de nós utilizarmos o recurso da oração, ele usa 3 palavras distintas dentro desse mesmo princípio da oração, para que nós possamos ter com mais precisão, para que nós possamos ter com mais clareza qual deve ser o tipo de oração ou quais devam ser os tipos de orações que nós devemos ter para poder, pela graça de Deus, vencer a ansiedade em nossas vidas. Então, ele fala da oração, mas ele esmiuça em 3 outras palavras para nos dar uma clareza maior acerca de como devem ser as nossas orações em meio à ansiedade, para que nós possamos combater esse sentimento quando ele se fizer presente nas nossas vidas. Então, vamos considerar cada uma dessas palavras, vamos entender o significado de cada uma dessas palavras e vamos reter, pela graça de Deus, esse sentimento no coração, essas verdades em nosso coração, em nossos corações, para que assim, em meio às ansiedades da vida, a gente possa enfrentar esse mal. Em primeiro lugar, Paulo fala que a gente deve orar em meio à ansiedade. E a gente deve fazer oração de adoração a Deus. Nós devemos orar, nós devemos fazer oração de adoração a Deus. Veja o que ele diz, aí no versículo 6, abro aspas, pela oração. Pela oração. Essa palavra oração, ela significa oração no seu sentido bem genérico, vamos assim dizer. Essa palavra oração, utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, se refere, meus irmãos, se refere, meus amigos, àquelas petições que nós fazemos ao Senhor. Aquelas petições, aqueles pedidos que nós fazemos a Deus. E essa palavra, ela traz uma ideia de reverência. Essa palavra utilizada aqui por Paulo, oração, ela traz a ideia de devoção. Ela traz a ideia de adoração. Não vou aqui citar o termo original, porque vai ser positivo para os irmãos. Mas o sentido dessa palavra oração é justamente esse. Traz essa ideia de reverência, traz essa ideia de devoção, traz essa ideia de adoração. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, diante de situações de ansiedade, que muitas vezes nós atravessamos em nossas vidas, o que é que eu, o que é que você, o que é que cada um de nós devemos fazer? Nós devemos ficar a sós com Deus. Nós devemos ficar sozinhos com o nosso Senhor, em oração, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua perfeição. É isso que Paulo está aqui nos ensinando. É isso que Paulo está aqui nos instruindo. Ou seja, diante da ansiedade que muitas vezes nos abala, muitas vezes quer persistir no nosso coração, a gente deve orar a Deus, mas não fazer qualquer tipo de súplica, não fazer qualquer tipo de oração, não, mas focar, meus irmãos, focar, minhas irmãs, a nossa atenção no nosso Deus, a nossa atenção no nosso Senhor, e não nos problemas pelos quais nós passamos em nossas vidas. Veja como a perspectiva cristã ela é completamente diferente. Você não foca no problema, você foca no seu Deus. Você não foca na dificuldade, você foca na grandeza do seu Deus. Você não foca na situação contrária, mas no poder que Deus tem para reverter toda e qualquer situação. Então, o grande sentimento que deve existir na nossa mente
o grande sentimento que deve existir no nosso coração é que, se Deus é quem Ele é, conforme nos revela as Escrituras Sagradas, se Deus, Ele é o nosso Pai, se Deus, Ele é o nosso Senhor, se Deus, Ele é o nosso Salvador, nós não precisamos estar ansiosos em nossas vidas. Isso faz parte de toda uma prática que a gente deve desenvolver, porque não é fácil. Não é fácil. E nós sabemos que não é fácil. Muitas vezes a gente fala isso, muitas vezes a gente ensina essas verdades, mas a gente sabe que na prática é um desafio colocá-la de fato e de verdade na nossa vida. Mas é um desafio que Deus nos exorta a fazermos em nossas vidas. Então, diante de situações ansiosas, o que é que nós devemos fazer? Orar. Orar como? Orar a Deus, reconhecer sua grandeza, reconhecer seu poder, reconhecer sua majestade e não focarmos nos problemas que geram a ansiedade na nossa vida. Então, não é qualquer tipo de oração, mas oração e adoração. Adoração a Deus, adoração ao Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos fazer orações de súplicas. Em segundo lugar, nós devemos fazer orações de súplicas diante da ansiedade em nossa vida. Olha só o que Paulo também fala no versículo 6. Ele diz: pela súplica, pela súplica. Essa palavra súplica, utilizada pelo apóstolo Paulo, ela significa literalmente, meus irmãos, ela significa literalmente, meus amigos, um humilde clamor. Um humilde clamor que nós fazemos a Deus. Um humilde clamor que nós fazemos e fazemos ao Senhor. Essa palavra súplica que nós temos aqui no versículo 6, ela diz respeito a todas as necessidades. A todas as necessidades que nós devemos levar ao nosso Deus, que nós devemos levar ao nosso Senhor, como? Através das nossas orações. Veja que cada palavra utilizada aqui por Paulo não é uma palavra utilizada de maneira aleatória. Paulo quer nos ensinar algumas verdades, ele quer traçar alguns princípios. E nesse caso específico, meus irmãos, nesse caso específico, meus amigos, ele quer que nós supliquemos a Deus diante da ansiedade em nossas vidas. Levar perante o Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações. É isto que Deus quer que nós façamos diante das adversidades que promovem ansiedade justamente na nossa vida. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, ao invés de nós ficarmos ansiosos, ao invés de nós ficarmos preocupados, nós devemos colocar perante Deus tudo, absolutamente tudo, aquilo que porventura nos preocupa, seja a família, seja o trabalho, seja o amanhã, seja a saúde, seja qualquer dificuldade, qualquer tentação pela qual, porventura, nós estivermos atravessando na nossa vida. Tudo, meus irmãos, tudo, minhas irmãs. Nós devemos partir do pressuposto, conforme nós até falamos agora há pouco, o sangue de Jesus Cristo, ele abriu o nosso caminho para que nós possamos estar na presença de Deus. E uma vez que nós estamos na presença de Deus, dentre várias coisas, nós podemos ter essa certeza, essa convicção, derramar perante Deus o nosso coração, de colocar perante a cruz as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, orar especificamente nesse sentido, para que nós possamos combater a ansiedade na nossa vida. Então, devemos orar quando nós estivermos ansiosos, sim, com toda certeza, mas não é qualquer tipo de oração. É aquela oração que adora a Deus. É aquela oração que suplica a Deus, que coloca a sua necessidade diante de Deus. Mas não só isso. Não só isso, meus irmãos. Não só isso, meus amigos. Nós devemos orar a Deus também, a ansiedade, com gratidão. Oração de gratidão. Oração com gratidão. Veja o que nos ensina ainda o versículo número 6. Com ações de graças. Com ações de graças. Então, as nossas orações, meus irmãos, minhas irmãs, elas devem ser marcadas pela alegria, pela satisfação, pelo regozijo, inclusive, quando nós estivermos
ansiosos em nossas vidas. Mas aí você pode perguntar, pastor, isso é uma loucura. Como é que eu vou orar de maneira grata? Como é que eu vou orar de maneira alegre? Se eu estou vivendo uma situação que está promovendo no meu coração a ansiedade. Simples, meus irmãos. Simples, minhas irmãs. Nós devemos orar a Deus com gratidão, mesmo em meio à ansiedade, pelas seguintes razões. Primeira delas, devemos ser gratos por aquilo que Deus já nos fez e assim termos esperança de que Ele irá fazer. É você olhar para o passado e ver. É você olhar para o passado e contemplar tudo aquilo que Deus já fez por você. Tudo aquilo que Deus já fez em sua vida. E na medida em que você chega a essa conclusão, ter a perspectiva daquilo que Deus ainda irá fazer para a glória do seu nome. Você vai se alegrar, meu irmão. Você vai se alegrar, minha irmã. Olhar para o passado é isso. É ver aquilo que Deus já nos fez, encontrar o regozijo necessário para alimentar o nosso coração e orar com gratidão ao Senhor. Mas não só isso. Orar agradecido a Deus, nós devemos fazer as orações, em segundo lugar, porque nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E assim nós não nos abatermos. O que é que Deus está fazendo hoje em nós? O que é que Deus está fazendo hoje por nós? Avalie um pouco da tua vida, faz uma breve reflexão e você facilmente chegará à conclusão de muitas coisas, de muitas ações que hoje, no presente momento, Deus está fazendo na sua vida. E quando você considera esse fato, quando você atenta para essa realidade, você não vai se abater. Muito pelo contrário, você vai se fortalecer, você vai se alegrar e pela graça do Senhor você vai avançar para o louvor do seu nome. Então, nós devemos nos alegrar no passado, nós devemos nos alegrar no presente, nós devemos nos alegrar também em relação ao futuro, considerando, pensando naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, no futuro glorioso, no futuro majestoso que Deus ele tem separado para todas aquelas pessoas que ele, Deus, ama. Considera nisso também, meu irmão. Considera nisso também, minha irmã. Comece a considerar tudo aquilo que a Bíblia promete, tudo aquilo que está guardado para mim, está guardado para você. Afinal de contas, isso não é história de carochinha, não. É verdade. Se a Bíblia promete, ela vai fazer. Se Deus nos mostra, é porque Ele vai cumprir. Então, comece a considerar isso também, que você vai revigorar a tua fé, que você vai revigorar o teu ânimo, e assim você vai ter os subsídios necessários para combater a ansiedade no seu coração. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gratidão ela deve se fazer presente na nossa vida, em meio às ansiedades, e nós devemos demonstrá-las justamente através das nossas orações. E nesse caso específico da gratidão, um grande exemplo que nós temos é do próprio apóstolo Paulo. Inclusive, durante a sua estada lá na cidade de Filipos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nos é dito que Paulo e Silas, por causa da pregação que eles estavam empreendendo naquela cidade, eles acabaram aprisionados, acorrentados. E nos diz a Bíblia que, mesmo naquela circunstância, eles estavam cantando louvores ao Senhor. E Deus agiu de tal forma, Deus agiu de tal maneira, que fez com que eles ficassem libertos daquela situação. Então, veja, oração de gratidão, mesmo diante de situações contrárias. Oração de gratidão, mesmo diante de circunstâncias adversas. Porque é essa oração também que Deus quer ver nas nossas vidas. Então, qual é o remédio para nós combatermos a ansiedade? Pelo menos um dos remédios para nós combatermos a ansiedade. Devemos orar. Devemos orar adorando a Deus, devemos orar suplicando a Deus, devemos orar agradecidos a Deus, agradecidos ao Senhor. E o que é que nós aprendemos aqui nesse ponto? Qual é a lição que nós extraímos aqui nessa outra divisão que nós estamos a considerar? Que é, meus irmãos, que é, minhas irmãs, na presença de Deus que nós combatemos a ansiedade. É na presença de Deus, em oração, que nós combatemos a ansiedade em nossas vidas. É claro que eu estou falando aqui no sentido genérico, até porque a gente não pode desconsiderar o fato que muitas pessoas elas passam por situações de ansiedade, conforme nós falamos, até mesmo por questões genéticas, e aí existe a necessidade de um complemento desse tratamento.
e aí a utilização, inclusive, de medicamentos com esse fim. Então, desconsiderando esse fato, mas considerando a verdade no seu sentido geral, o que nós aprendemos é justamente isso. É na presença de Deus que nós combatemos a ansiedade na nossa vida mediante a oração. O grande homem de Deus, Hendricks, ele falou o seguinte, abro aspas, o remédio para a inquietação está na oração. Ele segue, o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente, ou seja, com facilidade, o nosso coração diante de Deus em oração. Então, é o remédio que nós temos. Este é o recurso que Deus nos disponibiliza a outros. Inclusive, na sequência aí de Filipenses, não vou entrar no mérito da questão, mas, especificamente falando, em relação à oração, no seu sentido genérico, é esse remédio. Esse recurso que Deus nos dá para vencer a ansiedade na nossa vida. Repito, há situações onde, além de orar, nós devemos procurar auxílio médico. Mas eu estou trabalhando aqui no seu sentido mais genérico em si, para ficar claro o que nós estamos defendendo. Então, foi o que nós vimos até agora em relação à ansiedade. Comece a puxar pela memória para que você não possa perder o fio da meada. Em primeiro lugar, nós vimos a exortação que Paulo faz contra a ansiedade. Em segundo lugar, nós vimos o remédio que Paulo dá contra a ansiedade. E agora, meus irmãos, e agora, meus amigos, eu queria que nós considerássemos o resultado, pelo menos o resultado da vitória sobre a ansiedade. O resultado da vitória sobre a ansiedade. Então, uma vez que a gente considera a ansiedade como algo a ser combatido, o inimigo contra o qual nós devemos travar uma guerra, e pela graça de Deus, usando o recurso da oração, você o vence. Qual é o resultado que isso promove? Qual é o resultado que isso gera na nossa vida? Qual é? Qual é? Qual é? Paulo nos ensina. Paulo nos ensina. Versículo 7. Acompanhe conosco, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte a palavra de Deus. Prestem atenção. Deus está falando através da sua palavra. Veja. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos o apóstolo Paulo nos falando, nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando uma das consequências diretas quando nós usamos o remédio da oração para combater o mal da ansiedade em nossa vida. Nós vemos o apóstolo Paulo mostrando a consequência que é gerada na nossa vida quando nós utilizamos o remédio de Deus, ou seja, a oração, para combater a ansiedade no nosso viver. Ou seja, quando nós buscamos a Deus em oração, a paz de Deus, a paz do Senhor, será um resultado natural, será uma consequência natural, tanto em nosso coração, como também em nossa mente, de sorte que a ansiedade ela não vai prevalecer em nossas vidas. Olha só que coisa fantástica, meus irmãos. Olha só que coisa fantástica, meus amigos. É por isso que eu gosto de discorrer sobre as Escrituras e poder ver esses detalhes nas Escrituras, para que nós entendamos todos os processos aos quais Deus expõe a cada um de nós. Então, veja, ele faz a exortação, não seja ansioso, ou não seja ansiosa. Depois ele mostra o remédio que a gente deve adotar, ou seja, a oração. Depois, quando você adota esse remédio, olha só o resultado. A paz. A paz que estará presente na nossa mente, a paz que estará presente no nosso coração. Mas essa paz de Deus, que Paulo faz menção aqui, ela é algo tão fantástico, meus irmãos, ela é algo tão extraordinário, meus amigos, que eu queria focar alguns aspectos dessa paz. Focar alguns aspectos dessa bênção, dessa grande bênção que se faz presente na nossa vida quando vencemos a ansiedade com a graça do Senhor. Então, quais são as 4 verdades que nós encontramos acerca dessa paz, que é o resultado imediato quando nós vencemos a ansiedade através da oração? Em primeiro lugar, essa paz a qual o apóstolo Paulo faz menção, ela tem origem, meus irmãos, ela tem origem, meus amigos, no próprio Deus, no próprio Senhor.
É por isso que Paulo diz: a paz de Deus. A paz de Deus. O sentimento de quem busca a Deus em oração, em especial em um momento de ansiedade, em especial em um momento de inquietação, é a paz do próprio Deus, é a paz do próprio Senhor. Alguém já disse que essa paz de Deus, ela é, abro aspas, o sorriso de Deus na alma do crente. Eu vou repetir. Alguém já disse que essa paz de Deus, abro aspas, é o sorriso de Deus na alma do crente. Essa paz, ela não é um mero sentimento humano que a gente possa produzir, mas é algo, irmãos, é algo, irmãs, que Deus ele faz brotar, que Deus ele faz nascer aonde? Nos nossos corações. É o sentimento que decorre da certeza de que Deus ele está no controle das nossas vidas e que resulta na obra de Cristo em nosso favor. Então, quando você tem essa consciência, quando você tem essa certeza de que Deus está no controle da nossa vida, de que Ele está conduzindo os nossos passos, de que Ele está nos levando a bom termo, então essa paz gerada por Ele mesmo passa a ser experimentada no nosso coração. Como disse o autor sagrado do passado, é um sorriso de Deus para a nossa alma. A gente tem alento, a gente tem conforto, a gente tem alegria. Louvado seja o Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, essa paz a qual Paulo lhe faz menção aqui, ela ultrapassa, meus irmãos, ela ultrapassa, meus amigos, o nosso entendimento. O nosso entendimento. Veja o que Paulo também fala no versículo 7. Excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. Literalmente, essa expressão que Paulo usa aqui, excede todo entendimento, significa o seguinte, abro aspas, é mais do que qualquer plano humano, ou é mais do que qualquer plano que o homem possa fazer. Então, os homens, eles são bem hábeis, né, na execução de planos ou na elaboração de planos. Então, Paulo diz que essa paz que se faz presente na nossa vida, ela vai exceder a qualquer plano, a qualquer pensamento, a qualquer ideal que o homem possa inventar para ter essa paz. A paz de Deus vai ser superior a todas essas coisas. Olha só, que coisa fantástica Paulo está nos ensinando aqui. Olha só que coisa maravilhosa Deus ele está nos mostrando. Tudo aquilo que o homem pode engendrar, tudo aquilo que o homem pode racionalizar para produzir paz ao seu coração. Aqui Paulo nos ensina que a paz de Deus vai exceder tudo isso, vai exceder todo esse pensamento, vai exceder todas essas ideias. Então, a paz que Deus nos dá através da oração, ela não pode ser encontrada, ela não pode ser desfrutada em pessoas, em coisas, em circunstâncias. Não, não, jamais. Ela se faz presente nos momentos mais difíceis das nossas vidas, porque Deus nos concede pela sua graça, pela sua misericórdia. Esse talvez seja o grande mal das pessoas, né? Elas vivem procurando paz. Aí procura paz em pessoas, procura paz em circunstâncias, procura paz em coisas, e elas vão perceber mais cedo ou mais tarde que essas coisas elas não produzem a verdadeira paz. Somente ao Senhor, somente o Senhor, que tem uma paz que ultrapassa qualquer plano, qualquer pensamento humano. É essa paz que Deus tem reservado àquelas pessoas que o buscam em oração em meio à ansiedade. Então, veja, a paz, ela tem a origem em Deus. Veja, a paz ultrapassa o nosso entendimento. Em terceiro lugar, essa paz de Deus, ela nos protege, meus irmãos. Essa paz de Deus, ela nos protege, minhas irmãs. Veja o que Paulo também fala aí no versículo 7. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Guardará o vosso coração e a vossa mente. A palavra guardar, que Paulo usa aqui, ela é extraída de um termo militar, que significa estar em guarda, significa estar em vigia, significa estar protegendo. Os filipenses, eles eram bem familiarizados com esse tipo de linguagem, até porque a cidade de Filipos era uma cidade que era composta, em boa parte, por oficiais da reserva do exército de Roma. Então, eles conheciam, eles sabiam. E Paulo usa um linguajar que, de certa forma, está atrelado à realidade daqueles irmãos. E aí ele mostra justamente isso, que essa paz, ela guarda, ela protege, não só o
nosso coração, os nossos sentimentos, mas essa paz de Deus protege também a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos. Então, vejam, meus irmãos, vejam, meus amigos, que é uma proteção completa que Deus ele nos proporciona. Ele guarda os nossos sentimentos, o coração, ele guarda os pensamentos, a nossa mente. E, de certa forma, são os dois caminhos que muitas vezes a ansiedade penetra no nosso coração. Mas a paz de Deus, ela tem essa capacidade. Ela fecha as brechas. Ela não deixa a ansiedade passar. Quer no nosso pensamento, quer no nosso sentimento, quer na nossa mente, quer no nosso coração. Então, é uma proteção completa que nós temos da parte de Deus e nós temos da parte do Senhor. Então, ela não permite que as inquietações elas ocorram nas nossas vidas e vai nos guardando de cada uma delas. Então, veja, é uma paz que tem a sua origem em Deus, é uma paz que ultrapassa o nosso pensamento, é uma paz que protege as nossas vidas, é uma paz que só nós desfrutamos na pessoa de Cristo. É uma paz que é desfrutada na pessoa de Cristo. O finalzinho do versículo 7, em Cristo Jesus. Então, essa paz, ela é exclusiva daquelas pessoas que foram salvas em Cristo Jesus. Essa paz é exclusiva para aquelas pessoas que estão unidas ao Salvador. Essa paz, ela só pode ser experimentada pelas pessoas que são alcançadas pela obra de Cristo na cruz. Essa paz, ela só é uma realidade na vida daquelas pessoas que se submetem à vontade de Cristo, que obedecem às suas ordens, que se sujeitam à sua autoridade, mas é uma paz exclusiva de quem está em Cristo, quem está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, então, meus amigos, pensem numa paz maravilhosa, pensem numa paz extraordinária. Ela tem a origem em Deus, ela ultrapassa a nossa mente, ela guarda a nossa mente no nosso coração e ela só é desfrutada em Cristo Jesus. E o que é que nós aprendemos aqui nesse ponto? O que é que nós aprendemos aqui nessa divisão da nossa meditação? Nós aprendemos a seguinte lição: que fazer a vontade de Deus em meio à ansiedade nunca será um fim em si mesmo, mas produzirá efeitos benéficos em nossas vidas. Fazer a vontade de Deus em meio à ansiedade nunca será um fim em si mesmo, mas produzirá efeitos benéficos em nossas vidas. Então, quando nós temos aqui da parte de Deus a promessa de que se nós buscarmos a Deus em oração, em meio à ansiedade, ele vai transmitir a sua paz, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Pode ter certeza de uma coisa, minha irmã. Você vai desfrutar dessa paz. Você vai desfrutar. Se você se sujeita a Deus, se você se sujeita à sua palavra, o resultado vai ser direto. O resultado vai ser certo na sua vida. Então, vale a pena nós nos sujeitarmos à vontade de Deus. Vale a pena nós nos sujeitarmos àquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque uma vez que assim o fazemos, nós experimentamos os resultados benéficos dessa obediência no nosso viver. Isso vai acontecer também em relação à ansiedade, quando enfrentada através da oração. Então, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, nós consideramos três pontos sobre a ansiedade, com base nesse trecho aqui de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e também versículo 7. Em primeiro lugar, foi que nós vimos? Nós vimos a exortação contra a ansiedade. Em segundo lugar, foi que nós consideramos? O remédio de Deus contra a ansiedade. E, em terceiro lugar, o que foi que nós aprendemos? O resultado da vitória sobre a ansiedade. 3 pontos, 3 verdades dentro desse tema. Mas aí, eu queria encerrar a nossa meditação com mais 2 outras lições finais. Uma para nós, já somos salvos em Cristo Jesus, e outra para aquelas pessoas que ainda não são salvas em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, para nós, meus irmãos. Em primeiro lugar, para nós, minhas irmãs. Experimentemos a Cristo em meio às ansiedades da nossa vida. Experimentemos a Cristo em meio às ansiedades de nossa vida. Quando nós olhamos
e nós analisamos a vida e o ministério de Cristo, nós vemos que Cristo ele foi sujeito a várias circunstâncias que poderia facilmente lhe produzir ansiedade, sobretudo quando ele estava lá na cruz, sobretudo quando ele estava lá no Calvário. E o que é que nós observamos? Nós observamos que Cristo ele venceu todas aquelas situações e por isso ele não foi subjugado pela ansiedade. Então, ele venceu também a ansiedade. É por isso que nos é dito que ele, Cristo, ele é o príncipe da paz. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, é desse Cristo que eu, você, cada um de nós precisamos. Diante das ansiedades, diante das inquietações, diante das preocupações, conforme nós falamos agora há pouco, Cristo ele é o príncipe da paz. Isaías fala isso no capítulo 9. Então, se há uma pessoa em quem nós podemos desfrutar de paz, se há uma pessoa em quem nós podemos vencer a ansiedade, essa pessoa, pode ter certeza, é Cristo Jesus. E como é que nós temos acesso a Ele? Pela Sua palavra. Como é que nós temos acesso a Ele? Pela oração. Como é que nós temos acesso a Ele? Seguindo o seu exemplo. Então, nos voltemos para esse Cristo, nos voltemos para esse Cristo, nos voltemos para esse Salvador, para que assim, somente assim, a sua paz, ela possa inundar, ela possa transbordar em nossos corações. À medida em que isso acontecer, à medida em que isso ocorrer na nossa vida, se dará conosco aquilo que nós encontramos lá no livro do profeta Isaías. Abra aí, por favor, meus irmãos. Bem rapidinho, bem rapidinho. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Quando você recorre a Cristo em meio à ansiedade, quando você recorre a Cristo em meio às perturbações da vida, você vai experimentar essa realidade no seu viver. Diz o seguinte a palavra: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, essa é a promessa reservada a todos quantos fazem de Cristo, que é o príncipe da paz, seu refúgio em minha ansiedade. Nós vamos desfrutar de perfeita paz. Nós vamos ser conservados em paz, conforme Deus nos ensina na sua palavra. E isso vai fazer com que nós possamos, pela graça de Deus, ultrapassar, inclusive, essas circunstâncias em nossas vidas. Em segundo lugar, eu queria me dirigir para aquelas pessoas que não são salvas ainda, para aquelas pessoas que não experimentam ainda da salvação em Cristo Jesus. Em que sentido? Meus amigos, minhas amigas, experimentem, experimentem a paz de Cristo, experimentem a salvação de Cristo, experimentem a paz de Cristo, experimentem a salvação de Cristo. Conforme nós observamos ao longo dessa meditação, a ansiedade é algo real na vida de todos os seres humanos, com certeza também é na sua vida. Contudo, ela só vai poder ser vencida por você, primeiramente, quando Cristo se fizer presente em seu coração, quando Cristo se fizer presente em sua vida. Você precisa desfrutar dessa paz. Você precisa desfrutar desse recurso diante de situações que produzem no seu coração ansiedade. E como é que isso vai se dar? Como é que a paz de Deus será real em meio à ansiedade que você, porventura, vivenciar na sua vida? Como? Volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Clame a Ele, a fim de que Ele conceda em Cristo Jesus a sua salvação, a fim de que Cristo passe a habitar na sua vida, a fim de que Cristo passe a habitar no seu coração, para que assim, a semelhança do que acontece conosco, você possa também ter a experiência dessa paz na sua vida. Isso não vai lhe eximir de situações que possam tentar produzir ansiedade no seu coração. Não, não, não. Mas você terá os recursos necessários, os recursos suficientes para que, pela graça de Deus, ela possa ser vencida na sua vida. Então, faça isso. Experimente a paz de Cristo. Faça isso. Experimente da salvação de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que Deus ele nos abençoe. Que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Que nós possamos reter esse ensinamento, sobretudo quando nós formos desafiados a praticá-lo na nossa vida, para que assim Deus ele venha a ser glorificado no nosso viver. Então, que Ele nos abençoe
e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.